As histórias das tartarugas ninja adolescentes mutantes TMNT são ricas e variam muito dependendo do meio quadrinhos, desenho animado, filmes. A franquia começou como uma paródia sombria e underground, mas evoluiu para uma aventura infantil e, mais tarde, para um equilíbrio entre os dois. A origem clássica é geralmente mantida. A história de fundo do grupo é o ponto de partida para a maioria das versões. Amato Uchi e Oroku Saki Splinter e Destruidor. Versão original quadrinhos filmes live action 2003 e 2012. O rato Splinter era o animal de estimação de um mestre ninja chamado Amato Uchi. Após a morte de Uchi geralmente pelas mãos de seu rival Oroku Saki, que se torna o Destruidor, Splinter foge para os esgotos de Nova York. Versão desenho animado 1987. Splinter é Amato Uchi, que é mutado em um rato humanoide após ter contato com o mutagênico. O acidente com o mutagênico. Asterisco 4 tartarugas bebês de estimação caem no esgoto de Nova York. Um frasco de um produto químico radioativo mutagênico frequentemente chamado de Ozzy que caiu de um caminhão atinge as tartarugas Splinter. O contato com o Ozzy faz com que eles se transformem em formas humanoides. Splinter, tendo tido contato com Amato Uchi, adota as crianças e passa a treiná-los na arte do ninjutsu, nomeando-os em homenagem a artistas do Renascimento: Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. As principais versões e seus enredos, a abordagem da história muda drasticamente conforme a adaptação, os quadrinhos originais da Mirage Studios 1984. Tom sombrio, violento e mais sério. Enredo: o primeiro volume é focado na vingança de Splinter e das tartarugas contra o Destruidor e o clã do Pé Foot Clan pela morte de Amato Uchi. As tartarugas são ninjas mortais e não têm medo de usar força letal. Destaques: introdução de personagens importantes como a Prione, originalmente uma assistente científica, e o vigilante Casey Jones. O desenho animado clássico 1987, asterisco tom, leve, cômico e voltado para crianças, o que impulsionou a popularidade global. Enredo: a luta contra o Destruidor e o clã do Pé agora preenchido com ninjas robóticos para reduzir a violência. A ameaça principal é o alienígena crânio da dimensão X, que opera a partir do Technodrome. As tramas frequentemente envolvem tecnologia maluca e comédia. Introdução de Bebop e Rocksteady mutantes cômicos. A caracterização das tartarugas com bandanas coloridas originalmente, todas usavam vermelho e suas personalidades mais definidas. Os filmes live action originais 1990-1993. Tom, uma mistura, sendo o primeiro mais sombrio e fiel aos quadrinhos com humor, e os seguintes mais leves. O primeiro filme segue a vingança contra o Destruidor e foca na união da família Tartarugas, Splinter, April e Casey contra a ameaça do clã do Pei, que está recrutando jovens delinquentes. O segundo filme, O Segredo do Ozzy, introduz a busca pelo mutagênico e novos mutantes Toka e Hazar. O desenho animado de 2003, asterisco tom, mais sério, voltado para a ação e mais próximo do espírito dos quadrinhos da Mirage. Aprofunda a mitologia ninja. O Destruidor é revelado como Segarel, um alienígena Ultron disfarçado que existe há séculos. A série explora viagens dimensionais, a história do clã do Pé e tem arcos de histórias mais longos e complexos. O desenho animado de 2012 Nickelodeon. Tom, ação, aventura e comédia equilibradas, com estilo visual de inspiração em anime. Uma versão moderna que mantém as rivalidades clássicas, mas com Donatello reformulando o veículo e a tecnologia da equipe. Kaanda, agora no plural, é uma raça alienígena que busca terraformar a Terra com um mutagênico. O último Ronin Quadrinhos, 2020, asterisco tom, extremamente sombrio e distópico. Uma minissérie aclamada que se passa em um futuro sombrio de Nova York, onde apenas uma das tartarugas sobrevive ao último Ronin, em uma missão final de vingança contra o neto do Destruidor. Uma história focada na melancolia, na perda e na honra final. Mutante Mai 2023, asterisco tom, leve, animado, focado na adolescência e com estilo visual único. As tartarugas anseiam por serem aceitas no mundo humano. Eles tentam derrotar o vilão Super Fi para provar seu valor a Nova York, antes de se unirem aos humanos para combater a ameaça maior. A família, o laço inquebrável entre os quatro irmãos e Mestre Splinter. O esgoto comular, o refúgio seguro no subsolo de Nova York. Conflito com o Destruidor, a luta eterna contra o líder do clã do Pé, a busca por aceitação, o desejo de serem aceitos pela sociedade humana, especialmente nas versões mais recentes, podem, de fato, ser analisadas sob uma lente do período em que surgiram meados dos anos 80, e os temas que abordam, mesmo que de forma infantil ou de ação, a geração X e o cenário urbano dos anos 80, subcultura e exclusão, são mutantes que vivem nas sombras, rejeitados pela sociedade humana. Isso pode ser visto como uma metáfora para a subcultura punk e underground que florescia nos centros urbanos na década de 80. Jovens que não se encaixavam nos padrões sociais estabelecidos, encontrando refúgio em grupos e espaços alternativos. Decadência urbana e criminalidade.
A Nova York das TMNT é muitas vezes retratada como uma cidade suja, cheia de lixo, esgoto e criminalidade. Isso reflete a realidade de muitas grandes cidades americanas na época que enfrentavam problemas de gentrificação, pobreza e aumento da violência urbana, criando uma sensação de desordem e perigo. O medo do outro estrangeiro, a ideia de mutantes espreitando nos esgotos pode ser uma alusão ao medo do desconhecido e do outro em sociedades que estavam se tornando mais diversas, mas também mais segregadas, asterisco ameaças e conflitos da Guerra Fria pós-Guerra Fria. Guerra Secreta e espionagem, a luta das TMNT contra o clã do Pei, o Destruidor e Krang, que muitas vezes operam em segredo e com tecnologia avançada, pode evocar o clima de Guerra Fria, onde os conflitos eram frequentemente travados por procuração, com espionagem e ameaças ocultas. Um alienígena cerebral com ambições de dominar a Terra pode ser visto como uma personificação do medo de uma invasão ou controle externo. Crise de valores e autoridade, a polícia e as autoridades são frequentemente ineficazes ou ausentes, deixando as tartarugas agirem como a única linha de defesa. Isso pode refletir uma certa desconfiança nas instituições e a percepção de que heróis não convencionais são necessários para resolver problemas que o sistema não consegue. Filosofia oriental em um contexto ocidental. Contra a cultura e espiritualidade, Mestre Splinter, um rato mestre em ninjutsu, ensina as tartarugas não apenas a lutar, mas também a viver sob um código de honra e disciplina. Essa introdução de filosofia oriental artes marciais, meditação, respeito em um contexto de cultura pop ocidental era parte de uma tendência maior na contracultura, buscando alternativas aos valores materialistas predominantes. Bruce Lee e outros mestres de artes marciais já haviam popularizado essa visão. Equilíbrio e autocontrole, as lições de Splinter sobre equilíbrio, autocontrole e o uso da violência apenas quando necessário contrastam com a ação desenfreada e o uso de armas, refletindo um desejo por um caminho mais ético em meio ao caos. O consumo e a indústria cultural, asterisco franquia e merchandising. TMNT se tornou um fenômeno de marketing sem precedentes, gerando brinquedos, cereais, jogos e filmes. Isso era um reflexo do auge da cultura de consumo e da indústria do entretenimento nos anos 80 e 90, onde personagens se tornavam marcas globais.